Teremos agora como tema da próxima palestra atendimento ao usuário e respeito ao meio ambiente. Para tanto, já encontram-se no dispositivo, para coordenar este trabalho, o senhor Filippo Chiariello, diretor de Engenharia Corporativa da Ecorodovias. Estão também para a palestra o senhor Carlos Coelho, da Rádio Estrada, que vai falar sobre FM nas rodovias. Também o senhor Enio Palazzi, da Autopista Regis Bittencourt, cujo assunto é acidentes com produtos perigosos. E também o senhor Ricardo Siriani, da Autoban, que vai falar sobre aspectos técnicos e operacionais da Lei dos Caminhoneiros. Lembramos aos senhores e às senhoras que às 17h30 teremos a mesa redonda com o lançamento e a agenda do Fórum Permanente das Associações de Infraestrutura. Com a palavra, o coordenador. Sim. Boa tarde, senhores. Posso falar sentado, então? Melhor assim. Só uma recomendação para os nossos palestrantes, né? Tentar se encaixar no tempo à disposição. E para o público em sala, se tiver perguntas, desde já gostaria de avisar que o espaço para perguntas será depois da terceira. Alô? O tempo para as perguntas será depois da terceira palestra. Desta forma, as palestras terão continuidade, né? Então, eu já vou proceder com as apresentações, como já foi comentado. O Carlos Coelho, da Rádio Estrada, vai nos apresentar um tema FM nas rodovias. Por favor, senhor. Boa tarde a todos. Em nome da Rádio Estrada Comunicações, eu agradeço o convite, honroso convite, de estar aqui para apresentar o nosso projeto, que hoje já é uma realidade na Dutra. Já abrindo, fazendo uma observação de uma curiosidade. Nós, exatamente há 2 anos, inauguramos a CCR-FM Nova Dutra. Exatamente coincidiu com a data do dia 15 de setembro, o que nos orgulha muito e nos deixa muito felizes. O princípio do sistema radiovias aconteceu exatamente comigo há 17 anos atrás. Eu fiquei preso na rodovia Dutra por um acidente e não tive condições de ter informação. Eu tinha um compromisso familiar e eu fiquei desesperado, porque naquela época não tínhamos celular, não tínhamos nada, e eu tive a ideia e me questionei por que nós não tínhamos uma FM numa rodovia que pudesse ser útil ao usuário, levasse as informações, amenizasse a aflição de quem está numa rodovia preso e trouxesse principalmente a prevenção com relação a acidentes. Nós tratamos de elaborar um procedimento para criar com esse objetivo, ter a informação o mais rápido possível. Tivemos uma dificuldade muito grande com relação à tecnologia. Não havia tecnologia naquele momento para se atender à rodovia no período, no trecho integral dela. Problemas de interferência, problemas de frequência, e tivemos que desenvolver isso ao longo dos anos, toda essa tecnologia, que nos orgulhamos muito por ser nacionalista, até o momento é a única no mundo. A Dutra, em 2013, nos propiciou a realização desse projeto. Eu até cumprimento o nosso presidente, Ascendino, e aí se deu o início dessa operação.
E o serviço Radiovias, ele é basicamente isso. Ele é voltado ao usuário, ele opera em frequência única. No caso da Dutra, nós temos 40 pontos de transmissão ao longo da rodovia, nos 42 quilômetros, cobrindo de ponta a ponta. Quem conhece a rodovia Presidente Dutra sabe que nós iniciamos na Marginal e vamos até a Linha Vermelha, no Rio de Janeiro, numa mesma frequência, com qualidade CD, com toda a segurança e confiabilidade possível. E o mais importante, operamos diretamente do CCO, com as informações em real time. Então, esse foi o objetivo, né, de implantar um primeiro serviço e que se estende, poderá ser estendido, sem dúvida nenhuma, para todas as demais rodovias no país. A implantação, propriamente dito, passa por um processo complicado, do ponto de vista de projetos, né? Nós temos que desenvolver e identificar a frequência dentro daquela rodovia, o que não é uma tarefa fácil dentro do espectro radioelétrico no Brasil, quer dizer, há muita dificuldade em se encontrar as frequências, pela característica dela ser a única, né, contínua, ninguém muda a frequência, ninguém faz nada, dentro daquela rodovia ela é a única. Então, nós temos que desenvolver os projetos, apresentá-los para a Anatel, que é o órgão competente, é feita uma análise, é aprovado, e, baseado nessa aprovação da frequência, nós fazemos todo o dimensionamento, considerando a topografia da rodovia, a extensão. Todos esses são parâmetros que nos vão dar uma ideia de um custo de implantação, né? Todo o sistema, ele ainda opera em caráter experimental científico, mas ele é absolutamente regular perante a lei. Estamos desenvolvendo, junto com o Ministério e com a Anatel, uma regulamentação específica ao serviço. Então, não há risco, não há nada. E o próprio êxito do funcionamento da Nova Dutra, que é o nosso carro-chefe hoje, ela mostra que nós estamos no caminho certo com relação a esse trabalho. Aí eu mostro, para dar uma ideia do volume do projeto técnico encaminhado à Anatel. Isso é uma rodovia de 400 quilômetros. Esse é exatamente o projeto que foi elaborado em 2006 e aprovado em 2008. Esses 2 anos não foram de espera, e sim, não foram de análise, e sim de aprovação, sob o ponto de vista de identificar uma estrada para fazer a primeira implantação. Ainda falando da Nova Dutra, nós temos aqui um breve comentário do que a Nova Dutra vem conseguindo de melhorias, de interação com o seu usuário, e isso nos orgulha muito. Do projeto em si, nós não temos muito o que falar, nós temos aqui a executar. Se os senhores das rodovias estiverem interessados, naturalmente nós podemos personalizar. Hoje a Rádio Estrada da Comunicação já desenvolveu 21 projetos para rodovias no Brasil. E estamos em entendimentos, e a mais próxima, a segunda a ser implantada, seria a Via Oeste, mas ainda está em fase de estudos, né? E também temos motivos de orgulho pelos resultados, pela diminuição, pela prevenção obtida na Nova Dutra, pela diminuição até de mortes obtida depois da implantação.
são fatores extremamente positivos. Eu diria que é o tipo do produto, vamos chamar assim, que não existe rejeição, né? Você tem uma aprovação muito alta do usuário, que, graças a Deus, entendeu muito bem o sentido da nossa implantação e está a cada ano elogiando mais, querendo mais serviços. E é importante destacar também que nós falamos 24 horas para o usuário. Isso não é as rádios convencionais, né, normalmente encerram sua programação ao vivo por volta de 22 horas, voltando às 6 da manhã, vão colocar suas músicas, e nós não, a CCR-FM fica ali acompanhando o usuário, fazendo companhia, orientando, fazendo a prevenção de toda a rodovia. Uma grande equipe para levar a melhor informação. CCR-FM 107.5, Nova Dutra, a sua melhor direção. Malas. Malas, ok. Reserva no hotel. Peraí, deixa eu ver. Tá aqui, ok. Combustível. Ok também. CCR-FM. Ok. Podemos ir. Pela primeira vez no país, uma rodovia tem um serviço em FM via satélite que passa informações 24 horas a seus usuários. Chegou a CCR-FM Nova Dutra, um serviço em FM da Via Dutra para quem viaja nela. Sintonize CCR-FM 107.5, a única rodovia que fala com você. Agora você ouve informações do CCO, Centro de Controle Operacional da Nova Dutra. Condições de tráfego da rodovia Presidente Dutra. Horas e 35 minutos, de volta com informações do Centro de Controle Operacional. Baixada Fluminense. E atenção, motorista que trafega pela região de São João de Meriti, na pista expressa sentido São Paulo. Na altura do quilômetro 170, mais 800 metros, são realizadas obras de modernização do viaduto Rio Douro. Nesta nova etapa, as obras são realizadas na faixa da esquerda e o trânsito flui pela faixa da direita. Velocidade permitida é de 60 km por hora no local. 107.5, Nova Dutra, a sua melhor direção. Bom, esse é um breve exemplo do conteúdo. Ele, como já disse, fica 24 horas, a cada 3 minutos nós passamos a rodovia todinha, de ponta a ponta. Isso dá uma atualização constante para o usuário, e o mais importante que eu acho que nesse aspecto, o retorno que a gente está tendo dos caminhoneiros é fantástico. Eu já ouvi relatos de caminhoneiros que me falaram que não saem das suas garagens sem antes ouvir a CCR-FM para fazer o seu plano de viagem. Então, realmente, o tempo é curto aqui, eu estou tentando encurtar o máximo de informação, mas os benefícios que a gente identifica com relação a esse serviço são muito grandes, principalmente aquele usuário que mais roda na rodovia. Aqui, como eu mostrei, é um dos estúdios, nós temos 2 estúdios, na parte de redação, onde é feito todo o material e de notícias fora da estrada, que a gente chama. As notícias dentro da estrada estão 100% fidelizadas com a informação do CCO. Nós não produzimos em absolutamente nada a não ser aquilo, e não exibimos aquilo que vem do CCO como orientação. Aqui um exemplo básico de instalação, uma torre, as antenas. Eu evitei alguns aspectos técnicos aqui, porque a plateia não é técnica, então
É um exemplo de aplicação, aquelas duas antenas ali, exatamente ficam na direção da rodovia. E ali é um posto da CCR, se não me falha a memória, na Serra das Araras. E, gentilmente, a CCR nos cedeu alguns pontos desses 40 para que nós pudéssemos, os pontos de apoio dela. As demais são torres também fornecidas pela Nova Dutra. E agora eu vou passar um vídeo também demonstrando de uma forma visual o que é o serviço Rádio Estrada. Rádio Estrada Comunicações. O serviço em FM Rádio Estrada foi desenvolvido para auxiliar os usuários das rodovias com informações em tempo real sobre as condições da estrada, como fluidez do tráfego, obras de manutenção e melhoria, entre outros, aumentando assim a segurança de todos no trajeto. Esta prestação de serviços, que inclui campanhas de educação no trânsito e sustentabilidade, dicas de direção defensiva, notícias gerais e sobre as cidades que margeiam a rodovia, informe e conscientiza os motoristas 24 horas por dia, ao vivo. Os estúdios devem ficar junto ao Centro de Controle Operacional CCO de cada rodovia, possibilitando que as informações sejam coletadas em real time e cheguem ao usuário de forma ágil e competente. O sinal de áudio, gerado pelos estúdios, é transmitido já no formato digital via satélite por modernos equipamentos da estação Uplink. O satélite de comunicação funciona como um repetidor que envia o mesmo sinal para as várias torres instaladas ao longo da estrada. Nestas torres, o sinal é convertido de digital para analógico e transmitido em FM, sempre em uma única frequência, que pode ser recebida por qualquer rádio em qualquer veículo trafegando no eixo da rodovia. Graças a esse sistema sincronizado via satélite em FM analógico, único no mundo, temos o mesmo som, sem atrasos, com qualidade por toda a estrada, independente da sua extensão. Rádio Estrada Comunicações. E, para concluir, nós tivemos a honra de receber na última sexta-feira a visita do ministro das Comunicações, entusiasmado com o serviço Rádio Estrada, visitou a CCR-FM e foi extremamente muito bem recebido pelo presidente Ascendino, com toda a sua equipe. Realmente estava acompanhado de 5 assessores, e nós estamos dando uma ênfase muito grande a essa visita, pelo aspecto que nós estamos na fase de regulamentação, e ele se mostrou surpreso com o que viu. Normalmente, as pessoas fazem ideia de que é um sistema mais simples, mas realmente a Nova Dutra, a CCR Nova Dutra, nos propiciou a implantação plena do serviço. Nós estamos há 2 anos com baixíssimo índice de interrupção, temos confiabilidade total no sistema. Isso só foi possível graças ao entendimento da CCR Nova Dutra, a compreensão do projeto, a importância do projeto. Então, hoje é um dia muito feliz, repito, porque estamos a uma coincidência do 2º aniversário da CCR-FM, estamos fazendo essa palestra, e eu termino com essa homenagem que foi feita ao ministro por essa visita que foi sexta-feira passada com êxito pleno. Muito obrigado. Obrigado, Carlos Coelho. Agora, após o tema é atendimento ao usuário e respeito ao meio ambiente, a palestra seguinte é muito interessante nesse sentido.
Quem apresenta é o Dr. Enio Palazzi, diretor superintendente da Rede Bittencourt. O tema é acidentes de produtos perigosos. Boa tarde. Eu estou muito honrado em apresentar um tema de interesse muito importante de todas as concessionárias de rodovias, que é sobre esse transporte de produtos perigosos. Eu vou iniciar dando uma passagem rápida sobre o grupo Artéries e enfocar claramente o interesse do grupo em relação ao aspecto de segurança. E em seguida nós vamos falar especificamente sobre o problema de transporte de produtos perigosos. O Grupo Artéries tem atualmente 9 concessionárias em 5 estados e mais de 3 mil quilômetros de rodovias. Nós temos, nesse envolvimento, um número considerável de colaboradores que envolvem necessariamente nossas atividades diárias. O grupo é constituído acionariamente pelo grupo Brookfield do Canadá e o grupo Abertis da Espanha. Esses dois grupos têm 61% das ações e o restante está em mercado livre. O foco do grupo envolve necessariamente investimentos, como obrigação especial do contrato de concessão, atendimento a usuários e, principalmente, foco em segurança e atividades espontâneas de responsabilidade social corporativa. Já investiu quase 10 bilhões de reais desde 2008. Na realidade, em 2008 não era o grupo ainda Artéries, mas o grupo Artéries está no negócio desde 2012. Esse resultado é das concessionárias em geral que constituem o grupo, que são 4 concessionárias estaduais e 5 federais. Esses programas são todos de natureza espontânea e tem um especialmente que tem um alcance especial em termos de atividade espontânea. Esse projeto Escola tem sido um projeto muito reconhecido, tem sido premiado, inclusive, e é um trabalho de desenvolvimento de cidadania, justamente na classe escolar, numa fase em que nós vamos formar cidadãos conscientes para o futuro. E tem outros projetos que nós temos que visam conscientização no sentido de diminuir acidentes e usos mais adequados de veículo e da própria rodovia. Sobre acidente de produtos perigosos. Nós todos sabemos que é um item de extraordinária preocupação, de relevância para a comunidade lindeira da rodovia, para a operação e etc. As consequências de um acidente com produto perigoso normalmente traz envolvimento com pessoas, com o meio ambiente, com a rodovia, e são normalmente difíceis de serem necessariamente sanadas de imediato as consequências desses acidentes. Dentro das atribuições contratuais das concessionárias, existe a obrigação de um manual de operação. E esse manual de operação tem que incluir um plano de gerenciamento de risco. E esse plano de gerenciamento de risco, nós vamos comentar amplamente no final da palestra, ele é um plano que necessitaria de conhecimento prévio do risco para que ele tivesse sentido. Então, hoje, todos os planos de gerenciamento de risco que as concessionárias possuem não passam de intenções, porque necessariamente as concessionárias estão no limite extremo da ocorrência do acidente com produto perigoso. Então, esse PGR, que é o tema principal de
de consideração hoje aqui na palestra, ele, na realidade, é uma situação que merece, em todo fim, que seja elaborado adequadamente. E desse plano PGR, necessariamente, surge um plano de ação emergencial, que necessariamente é o piano que as concessionárias carregam. Então, como a atribuição principal da concessionária é liberar tráfego, é liberar passagem para o usuário, nós temos que resolver o problema da remoção do acidente ou das consequências do acidente com produto perigoso. E, necessariamente, não temos muita coisa que possa evitar essa ocorrência. Nós temos aqui uma série de acidentes para efeito de ilustração e motivação, que eu tenho só as fotos, mas eu vou mostrar. Isso é muito frequente. Grainés, em geral, tem veículos com tanque elevado em relação ao chassi e com centro de gravidade elevado e com pouca estabilidade. É muito comum esses veículos, por conta de necessariamente não estar observando a limitação da rodovia, sofrer acidente desse tipo. Então, isso é uma frequência muito grande que eu vou demonstrar em seguida. Isso é o caso extremo em que você tem um acidente com incêndio, às vezes com explosão, dependendo do tipo do produto. Os produtos, em geral, que são transportados e considerados perigosos, estão nessa lista, mas essa lista necessariamente não esgota. Na realidade, tem muito mais do que isso. E aqui nós temos as classes a que pertencem esses produtos. E tem um acidente que eu quero demonstrar aqui especialmente, que nós estamos chamando de estudo de caso. É um caminhão transportando hidrogênio. E vejam, senhores, o tipo de acidente que pode acontecer e em que circunstâncias. Esse acidente, especialmente, reteve o tráfego na rodovia por mais de 20 horas. Porque esse produto que está dentro desse caminhão, ele não permite que seja resgatado por qualquer amador. Embora a concessionária tenha meios de realmente remover um acidente desse tipo com carga comum, nesse caso, a rodovia teve que ficar impedida de tráfego durante todo esse tempo, até que tivesse o envolvimento de todas as entidades que têm que participar desse assunto e trazer um guindaste especial para poder remover. Esse tipo de acidente e outros causam um transtorno muito grande para a concessionária e muito maior ainda para os usuários. As consequências disso vamos ver em algumas estatísticas que eu tenho aqui em seguida. O grupo artérias tem nos outros aspectos, exceto no tráfego, um programa completo visando minorar acidentes de toda a ordem. Então, nós temos um desenvolvimento desse grupo que participa com todo o cuidado de todas as possibilidades. E no tráfego nós temos uma ação indireta, que seria simplesmente atuações na rodovia. Nós fazemos o que é possível, com algum plano possível, mas na realidade não temos uma possibilidade de atuação junto ao causador do acidente, que tirando a rodovia é o próprio operador. Esses programas que nós temos, todos visam exatamente nesse sentido de conscientização e no sentido de preparar o usuário da rodovia para diminuir o acidente. E nós temos ainda, em alguns casos, alguma atividade especial. Por exemplo, na Serra do Cafezal, que é um trecho extremamente perigoso, nós temos um convênio com a Polícia Rodoviária que, frequentemente, nós conseguimos parar os veículos com carga perigosa e fazer uma inspeção do estado mecânico desses veículos. Só que isso é uma posição episódica. Nós não temos possibilidade de fazer isso com uma frequência que seria necessária. Existem muitos acidentes com cargas perigosas, com veículos que não estão absolutamente em condições de fazer esse transporte,
conforme nós vamos ver em seguida em estatística levantada. Essas são atividades que nós fazemos na rodovia, em todos os casos que nós podemos atuar, no sentido de tirar a vulnerabilidade, digamos, do tráfego, tipo iluminação, sinalização, correção de traçado, a gente faz, mas na realidade isso não é necessariamente suficiente. Essa amostragem é uma tendência que os acidentes, eles estão num crescendo. Aí nós temos outras concessionárias federais também, que tem o que ocorreu em 2014, as Regis Bittencourt está numa situação destacada com 34 acidentes no ano. E nós, nesse primeiro semestre, já estamos com 13. Provavelmente ele deve ficar menor, espero. Mas temos concessionárias que já igualaram no semestre o número de acidentes ocorridos durante o ano todo. Isso aqui é uma amostragem feita em balança de pesagem, que a concessionária não pode necessariamente interromper o veículo para fazer inspeção. Essa limitação da concessionária é típica porque é a atribuição da Polícia Rodoviária. Mas na pesagem, nós conseguimos fazer uma inspeção e, nesses casos, são veículos que foram flagrados com excesso de peso e foram multados. Então, nós temos um agravante desse tipo. Veículo que não tem características adequadas para transportar e, ainda por cima, com características físicas muito voltadas para a possibilidade de acidente e ainda com excesso de peso. E aqui nós temos empresas especializadas em transporte de produtos perigosos, mas nós temos que 70% da amostragem que fizemos desse transporte é feito por autônomos. Então, necessariamente, o transporte dessa especialização é muito mais provável que um autônomo fique sujeito a uma possibilidade de acidente. E aí nós demonstramos claramente na Regis Bittencourt a tendência de crescimento desses acidentes desde 2008 até agora. Então, em conta disso, em conta dessa demonstração, e em conta de uma situação particular que nós temos na Regis, que é na duplicação da Serra do Cafezal, nós vamos ter 4 túneis a partir do ano que vem, já em operação. O que nós consideramos é que, apesar da dificuldade e da complexidade dos transportadores e embarcadores de produtos perigosos, no sentido de viabilizar o transporte das cargas, a concessionária poderia perfeitamente contribuir para a redução desses acidentes em favor dos usuários, principalmente, sem custo para os transportadores, porque mediante simplesmente o conhecimento da carga, da programação, da passagem dessas cargas, a concessionária poderia perfeitamente, com seus recursos, monitorar por trechos específicos a passagem dessas cargas. Então, o que nós colocamos é que o nosso Programa de Gerenciamento de Risco, o PGR, ele teria sentido se nós tivéssemos, mediante simples informação de cargas excepcionais, de grande vulnerabilidade e até de letalidade, né, sendo informado para a concessionária pudesse usar os recursos que tem, de câmeras, de batedores, e principalmente limitar as possibilidades desses acidentes que causam esses grandes transtornos. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado. Obrigado, Toreno. Agora um outro assunto bastante quente, seja permitido dizer, bastante atual, né? Que envolve aspectos técnicos e operacionais da lei dos caminhoneiros, né? Que vai nos falar sobre esse assunto é o Roberto Siriani, diretor da Autoban. Boa tarde. Agradecer a oportunidade que a BCR nos dá e o desafio que ela nos impõe de tratar de um assunto tão espinhoso. Eu atualmente sou coordenador do COAL. O COAL é um comitê de operação e de atendimento aos usuários da BCR que assessora o Conselho Diretor.
Esse assunto, que é a lei dos caminhoneiros, tem sido abordado várias vezes nas outras sessões, nas mesas redondas. Eu diria que é um assunto hoje com um impasse, não é um assunto solucionado. Nós vamos tratar da lei dos caminhoneiros, falar um pouco sobre o decreto que regulamentou parte dessa lei, tratar do artigo específico que trata da isenção de cobrança de pedágio para eixo suspenso em caminhões vazios, falar um pouco sobre os impactos e a necessidade de viabilização de uma solução, da situação atual e também fazer alguma expectativa de conclusão e também uma sugestão do que fazer com o estado atual dessa lei. A lei foi publicada em março de 2015 e era uma lei com foco eminentemente trabalhista. Ela tratava de jornada de trabalho, de saúde, drogas, descanso do caminhoneiro, área de descanso. Isso tudo, inclusive, hoje já tem algumas regulamentações que são emitidas, inclusive, pelos órgãos ligados a esse assunto de lei trabalhista, Ministério do Trabalho, Saúde, e não por órgãos rodoviários específicos, né? Ela tem um aspecto muito importante, que trata da isenção de eixo, como a gente já falou, sobre a mudança, que é, de uma certa maneira, um perdão, que muda a classificação por 2 anos de multas emitidas por excesso de peso, de multa pecuniária, para uma advertência, independente do que já ocorreu devido a esse excesso de peso à infraestrutura do país e à própria segurança dos usuários. Da mesma forma, numa lei trabalhista, se muda o limite, aumentando mais uma vez o limite de peso para veículos de carga. Que, além de causar problemas diretos aos próprios caminhões, ao tráfego, à segurança, continua criando um problema na infraestrutura do Estado, que não está preparada para os limites que hoje se determinam numa lei trabalhista. Permite ainda que caminhões boiadeiros sejam atendidos por AET com até 25 metros. Nós vamos, nessa apresentação rápida, tratar mais especificamente dos eixos suspensos. O artigo 17, que trata nessa lei, que entraria em vigor e entrou em vigor em 17 de 4 de 2015, ou seja, 45 dias após a emissão da lei, ele diz que os veículos de transporte de carga que circularem vazios não pagarão taxas de pedágio sobre os eixos que mantiverem suspenso. Do ponto de vista de leitura, é muito simples. Quem passar com o eixo suspenso e tiver vazio, não paga pedágio daquele eixo suspenso. Mas o assunto não é tão simples. Ele é simples de se colocar numa lei, né? Lembrando que na pauta daquele momento em que foi publicada essa lei, não fazia parte da reivindicação da classe dos transportadores de carga e caminhoneiro esse item especificamente. Ele não era tratado dessa forma, nem outros que apareceram nessa lei trabalhista. Algumas pessoas dão alguns nomes para isso, né? Então, uns falam de pauta-bomba, isso foi muito falado nas outras mesas redondas, né? Juristas falam jabuti em árvore, mas o fato é que nós temos aqui alguma coisa numa lei trabalhista que foi promulgada e foi regulamentada e que deve ter vigência, é uma lei. E ela dispõe que a União, Estados, Distrito Federal, municípios, todos definirão as medidas técnicas e operacionais para viabilizar a isenção. Se for possível, no caso, não nos parece tão simples. Definiu também que a ANTT teria 180 dias para regulamentar isso nas rodovias federais. Não nos parece
que isso seja também possível hoje. Definiu como uma medida provisória dentro de um decreto que até que isso fosse resolvido, que tivesse uma implementação, uma regulamentação adequada e condições de aplicação, que os eixos suspensos fossem considerados um ato íntegro, porque não se pode presumir que a pessoa faça alguma coisa que não seja legal. Então, se o eixo está suspenso, é porque o caminhão está vazio. É quase a base para esse artigo do decreto, que viabilizou, no primeiro momento, a forma de aplicação da lei. Se vocês observarem, o decreto é do dia 16 de abril, véspera da entrada de vigor da lei, que seria no 17, dia 17. Significa que nesses 45 dias houve um esforço dos órgãos de regulamentação do governo do Estado, do governo federal principalmente, e aí nós estamos falando de ANTT, Ministério dos Transportes, CONTRAN, DENATRAN e da ABCR, e aí muito efetivamente do COAL, que reúne todas as concessionárias de rodovias do país, na busca de uma solução, e ela não foi encontrada nesse prazo de 45 dias. Em 180 dias, ela já definia nesse decreto, o CONTRAN regulamentará os equipamentos para verificar a condição de vazio e os procedimentos para cumprimento do artigo 17. Então, dentro desse decreto, além de outros assuntos que ele tratou especificamente desse artigo dessa forma. A leitura do decreto indica que nesse prazo não se obteve uma solução duradoura e o governo houve por bem emitir um decreto que permitisse dar andamento nessa lei. Mas esse artigo 17, ele traz uma série de impactos. São interferências, restrições que têm que ser avaliadas, e dentre várias que eles fazem, nós vamos abordar algumas, para que as pessoas possam melhor entender o que uma legislação desse tipo pode ocasionar. A primeira coisa que vem à mente da gente é a redução da receita de arrecadação, já que não haverá arrecadação desses eixos suspensos, que ocorria normalmente, principalmente nas rodovias federais. Trouxe o impacto de conflito de esfera de poder, né? O governo federal legislando sobre municipal ou estadual. Trouxe o problema de como classificar esses veículos. O que é um caminhão vazio? Como fiscalizar essa operação? Como inibir a chamada fraude? Como resolver o problema de diversas praças de pedágio que não têm geometria adequada para a implantação de um sistema de controle? Como criar um sistema ou implantar um sistema que converse com todos os equipamentos que existem no Brasil nas praças de pedágio, que são diferentes? Nós temos que integrar o nível 1, nível 2 e nível 3, desde a classificação até o fechamento da receita. E, evidentemente, isso também leva um custo de implantação, operação, manutenção, mas que, vamos dizer, dentro da importância dos impactos, desde que resolvido, talvez fosse um dos menores. Sobre a receita, ela atingiu diretamente o programa do próprio governo. Hoje nós temos um volume de concessionárias em fase de início de implantação de arrecadação de pedágio, que, como dito várias vezes nesse congresso, montam da ordem de 55 bilhões nos próximos anos. E essa perda de receita afeta diretamente ao caixa e todo o plano de financiamento. Então, todas essas concessionárias foram por demais ou seriam por demais atingidas, talvez até criando uma possibilidade de inviabilização do negócio. Conflito das esferas de poder ficou muito claro. O governo do Estado de São Paulo não acata a legislação, e assim se posicionou. O do Paraná, inicialmente, trouxe para dentro do programa de concessão deles esta possibilidade da aplicação da lei, que já foi suspensa no dia 8, e ele não reconhece mais, também alegando esferas. Então, a lei apresentou também realmente esse problema, e o que está acontecendo hoje é isso. O
que é um caminhão vazio? Nós fizemos um trabalho numa praça de pedágio, já que a gente não tem poder de polícia, através de convencimento, que os caminhões que o motorista declarasse vazio e ele, por livre e espontânea vontade, nos permitisse verificar se ele estava vazio e pesá-lo, eles apresentam uma discrepância de peso muito alta. O exemplo que a gente tem aí, um mesmo caminhão de 3 eixos, ele apresenta um PBT vazio de 7.360 e de 12 toneladas, quer dizer, a diferença é de 70%. Nós temos exemplos disso, dos mais diversos, nós chegamos até a 80%. Então, quando se pesasse, que seria uma opção de identificação, qual é o caminhão vazio? O que pesa 7 toneladas ou o que pesa 12? Na opinião do motorista ou do transportador, os dois, eles não estão levando nada. Do ponto de vista de peso do veículo, aparentemente o de 12 toneladas seria. Então, qual é o caminhão pesado? Qual é o vazio? Como fazer inspeção em caminhões que têm características de difícil acesso? Não dá para parar um caminhão na pista da VI para subir nele e ver se ele tem concreto dentro ou não. Não nos parece que é possível fazer esse tipo de coisa. A concessionária não tem poder de polícia. Como ela vai abrir um container que tem um lacre federal? O governo tem gente para colocar em todas as pistas? Existem praças com capacidade de fiscalizar cada caminhão? Como inibir a chamada fraude? Para quem não se lembra, eu tenho um pequeno vídeo, para quem não conhece esse assunto, e é interessante porque esse vídeo tem muitos anos. Quem conhece a nossa concessionária Autoban, a hora que virar, observar o logo dela, fala, nossa, mas é aquele mesmo. Nessa época já existia a chamada fraude. Por algum motivo. Todo seu. É agora? Acho que não é lá. Parece que você conseguiu. A fraude nada mais é do que um caminhão chega a uma praça de pedágio, ele levanta o eixo, passa e abaixa. Esse filme é muito antigo. Hoje, os caminhões já têm equipamentos que permitem eles a fazerem isso com a maior facilidade. E foi abordado, inclusive, hoje, pelo nosso representante do Ministério dos Transportes, que ele assistiu isso, no caso específico, na Roda Norte. Ele falou, isso é um problema. Não é isso que é o espírito da lei, mas da forma que ela foi feita, não nos parece possível impedir que isso ocorra. Como eu estou recebendo o sinal de 5 minutos, eu vou gastar um pouquinho mais, aí o N me deu esse prazer de gastar um pouquinho mais. Mas ele é tão simples, isso a gente observava no posto de fiscalização na balança. Você olhava o caminhão, fica visível que o caminhão vem com os eixos levantados, no caso ali. Quando ele vai entrar no TGF, no posto de fiscalização, o eixo vai para o chão. E assim tem vários exemplos. Significa que os caminhões, quando chegam no local de redução de velocidade, eles transferem mais carga aos eixos e reduz a segurança da operação das pistas AVI, principalmente. Porque nas manuais, quem opera o dia a dia das praças de pedágio sabe que isso chega às vezes a dia de fato, é uma dificuldade muito grande. Isso daí é um exemplo interessante também, porque ele tem uma calota. De repente a calota começa a rodar, sem rodar, de repente começa a rodar. Então essa fraude que já ocorria há anos, sem solução por parte do governo, porque isso só tem solução para quem tem o poder de polícia, e nós não temos, o poder de polícia não é delegável, Isso já acontece no Brasil, desde que começou o programa de concessão e que se trata desse assunto de eixo suspenso. Eu vou tentar encurtar. Este é um exemplo de uma praça, nesse caso no Rodanel, com uma restrição. Essa é uma praça que dizem que para você ter um equipamento adequado de pesagem, classificação, para conseguir uma pesagem precisa. Vamos lembrar,
A gente pode fazer uma pesagem numa balança com 2%, 5%, 7% de tolerância. A arrecadação não dá para ter 7% de tolerância. Até porque na própria balança, esse 7% é do equipamento. Nós não podemos ter um equipamento cobrando pedágio com 7%. Provavelmente nós vamos ter um problema muito grande para solucionar. Nós procuramos várias empresas, algumas delas estão aqui, e elas têm realmente um grande desafio, porque elas não conseguem projetar um equipamento para medir o caminhão vazio, porque hoje ninguém sabe qual é o caminhão vazio e não tem regulamentação. Não existe hoje, dito por essas empresas, que a maioria delas estão aí hoje, nada funcionando em nenhum lugar que faça o trabalho que é necessário para que se obtenham todos os dados necessários para identificar um caminhão vazio dentro de um determinado peso. Não são equipamentos de pesagem de uma balança, né? Nós pesamos em movimento, em velocidade, dando ré, em manipulação, com chuva, sem chuva, e aí vai uma lista de coisas. Isso teria que estar todo integrado. Pesagem em diferente velocidade, repesagem, fila, marcha ré, manipulação, integração dos sistemas de arrecadação, aferição do Inmetro. Hoje no estado de São Paulo nós temos um documento onde o IPEM nos avisa que para radar ele não atende mais nem de sábado, nem de domingo, nem de feriado e nem à noite. Eu falei, como é que eu faço da Bandeirantes? Ele falou, você pare. É muito difícil parar a imigrantes para fazer aferição de radar. Como nós vamos aferir algo próximo de 2.800 pistas de arrecadação? Quem vai aferir isso? Cada vez que der um problema e você tiver que aferir de novo, como aferir esse equipamento? Não existe estrutura no país hoje para fazer isso. Não que não possa ter, mas hoje não existe. Não existe esse tipo de coisa. Esse grande volume de equipamento, a complexidade de fazer essas conexões, além de onerosas, elas teriam que ser feitas no Brasil ao mesmo tempo, nesses mesmos locais, com as praças em operação. Praças de menor porte, praças confinadas, elas teriam um tempo muito restrito para fazer. Qualquer equipamento dos que nós pesquisamos para uma pista dessa necessita mexer no concreto, no piso, para remover e trocar. Ou seja, do ponto de vista de logística, é muito difícil implantar uma futura eventual, se houver solução. Atualmente, existe por parte do governo uma ideia de analisar a possibilidade de se fazer essa identificação e cruzar isso através da chamada nota fiscal eletrônica. Pode ser uma opção. Ainda é embrionário esse assunto, do nosso ponto de vista, para a arrecadação de pedágio, mas ele pode ser uma solução. Hoje, então, nós não temos, e não foi regulamentado, o que é um veículo vazio. Considerando tudo que foi exposto acima, não existe nada que garanta a aferição da receita, não só para a concessionária, mas para os órgãos de fiscalizações também. Atualmente, as rodovias federais estão sendo reequilibradas pelo aumento de tarifa, que colocam em risco esse tipo de ação. Veículos de passeio estão bancando eixo suspenso de caminhão pesado, os ônibus estão bancando aquele caminhão, quem tem uma frota de VUC banca o caminhão, quem tem caminhão que não pode levantar eixo banca o outro. Isso não me parece que seja a melhor solução. Foi uma solução emergencial e que tem gerado uma série de problemas. Então, atendendo aí a solicitação de encerramento, a nossa apresentação ela podia ser muito mais longa, mas o fato é que, de forma emergencial, a nossa proposta hoje é que se mude, que se emita um decreto que retire a palavra vazio. Pelo menos daria muito mais segurança à legislação feita pelo decreto que regulamentou a lei. Ou revogar esta lei, até porque a classe dos transportadores naquela greve não tinham isso como motivo principal. Aliás, eu não sei nem se como secundário, né? Isso foi uma coisa que entrou pela noite. E voltar ao que era. Até porque tem concessionárias que praticam tarifas que daqui a pouco elas podem ser consideradas
inconstitucionais ou ilegais, porque não atende à modicidade. Né? E isso deixa a população confusa, porque ela não consegue entender esse tipo de lei que levou a um aumento muito acima dos índices inflacionários do pedágio atualmente. Foi o que eu pude trazer aqui nesse tempo. Desculpe pelo atraso e muito obrigado. Senhores, alô? Gostaria de saber se... Senhores, gostaria de saber se tem perguntas relacionadas a qualquer um dos temas tratados nessas palestras. Antônio Herculano, do Sindicato dos Caminhoneiros do Estado de São Paulo. E estou aqui com o meu companheiro Fonseca, também da Federação de São Paulo e da CNT, editor-presidente da CNT. Bom, referente à Rádio Estrada, eu quero parabenizar a iniciativa da Nova Dutra, que é de muita importância para nós, de muita utilidade isso da Rádio Estrada, correto? Gostaria que as outras concessionárias seguissem esse exemplo, que é de muito interesse, muito importante para o sistema rodoviário. Referente à preocupação do Enio sobre carga perigosa, nós temos discutido diversas vezes sobre isso aí. É muito positivo, porque é um caos total, um problema com a carga perigosa. Referente à cobrança do eixo ou não cobrança do eixo, nós somos totalmente contrários, no nosso modo de entender, a isenção do eixo suspenso. Por quê? Nós discutimos isso há muitos anos. É que pareciam uns paraquedistas aí, que não ouviu nem as lideranças reais do sistema, e como a presidente da República, melindrada, intimidada, aceitou uma certa incoerência que não tem nem cabimento. Uma lei feita lá para os empresários, atendendo os interesses dos embarcadores, na grande verdade do agronegócio, e fez essa estupidez maior que existiu de atender o eixo suspenso. E toda aquela reivindicação era uma balela, era uma brincadeira, né? Tá saindo. Bom, eu digo uma coisa para vocês, o eixo suspenso nos traz problema por quê? Uma concorrência desleal. Nós trabalhamos com oferta e procura, e essa é uma concorrência desleal. Aqueles que querem trabalhar de uma forma desonesta, eles utilizam esse sistema mesmo, que chega na praça de pedágio, eles levantam o eixo e não pagam o pedágio. Essa concorrência é predatória para nós, correto? Para quem quer trabalhar honestamente. Segundo a FRENAGE, segundo os institutos fizeram uma pesquisa, a FRENAGE não é igual. Eu trabalhei com caminhão e sei disso, igual com o eixo no asfalto, todos os eixos no asfalto. É bem diferente. O caminhão ele fica muito vulnerável, né, na frenagem. E, então, eu quero dizer para os senhores que somos contra esse. E outra coisa, que é um absurdo, ele está inserido no contrato de concessões. Prova disso que a Nova Dutra, esses dias, que o governo federal atendeu primeiramente as estradas federais, a Nova Dutra meteu 8% em todos que transportam, todos que passam na estrada. Quer dizer, todo mundo foi penalizado por meia dúzia de cara que utiliza esse tipo de coisa. E todo mundo foi penalizado. São Paulo, felizmente, não está atendendo essa reivindicação que diz que tem autonomia, né? Porque é mais 8% que vai se amanhã depois começar. Mas, mesmo assim, eu acho que a concessionária ela não tem garantia daquele cidadão que ergue o eixo suspenso na praça do pedágio que o Siriano estava falando, e até registrou aí, não é isso, Siriano? Registrou. Então, na verdade, hoje tem indústrias de carretas que eles utilizam essa forma. Bom, vocês com essa estratégia, vocês conseguem pagar a prestação de uma carreta, correto? Então, é uma brincadeira que esse governo não vê. Eu que só lamento mesmo esse governo, eles têm os órgãos deles que trabalham exclusivamente nessa área de transporte, e ela toma a iniciativa de aprovar uma lei dessa sem consultar esses órgãos.
Isso é uma brincadeira. Nós precisamos trabalhar contra essa situação, para reverter essa situação. Ok? Desculpa, eu não falei pergunta, estou fazendo um comentário. Muito obrigado. Meu nome é Isabela, eu sou do DENIT. Queria fazer uma pergunta para o engenheiro Enio, que é o seguinte: o Programa de Gerenciamento de Riscos, ele, na verdade, ele é uma demanda do processo de licenciamento ambiental, né? E aí, nesse sentido, o DENIT, ele é muito cobrado de sempre se comparar às concessionárias. E aí, eu fiquei até surpresa com essa manifestação de que existem algumas limitações, e eu queria saber se as concessões estão sujeitas ao que está preconizado nos decretos de criação da P2R2 e quais são as limitações. Eu digo no sentido de atuação dos órgãos que estão previstos lá com hierarquia de atividades e de quem vai ser ativado primeiro no caso de um incidente, quem vai tomar essa ou essa atitude. Se eu conseguir entender bem, o som chegou aqui bastante confuso, mas você quer saber se a concessionária tem condição de identificar a ocorrência e se tem condição de autuar a situação irregular, é isso? Não, na verdade é porque quando se cria a comissão P2R2, que é prevenção, resposta rápida a acidentes, né, sempre tem atuação de Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, órgão ambiental, Polícia Rodoviária Federal, tal. Quero saber se as concessões elas estão sujeitas a essa hierarquia de atuações quando de um acidente e quais as limitações, porque eu vi você falando que vocês têm várias limitações quando acontece um acidente, mas não detalhou muito. Alô? Não, então, entendi. Eu acho que na apresentação ficou claro que... Eu estou respondendo para o Enio, porque realmente está meio difícil de entender, não sei se teve um efeito da sala, mas falou-se de plano de contingência, né? Plano de contingência ele é justamente uma sequência de ações com responsáveis e prazos, né? Que, sem dúvida, envolvem todos os órgãos responsáveis para tratamento de criticidades ambientais em rodovias, né? Então, imagino, a pergunta era nesse sentido. O plano de contingência prevê... A dinâmica de procedimento da concessionária no atendimento do acidente com produto perigoso, primeiro, ela passa por uma limitação importante, que é o seguinte: dependendo do tipo do produto, precisa de entidade especializada para atuar no processo. Por exemplo, a CETESB, normalmente, ela é mobilizada para efeito de identificar o produto, para efeito de identificar o limite das posições que possamos tomar. O nosso pessoal de operação, normalmente, é treinado e tem informação suficiente para tomar as primeiras providências no sentido de não expor, por exemplo, as pessoas a uma circunstância, por exemplo, de perigo por conta de contaminação de algum produto desse. Mas, em geral, os acidentes que envolvam só o problema do produto perigoso, ele envolve CETESB, Corpo de Bombeiros e os recursos da concessionária. Se tiver, por exemplo, um óbito, tem que ter a Polícia Civil presente, e a concessionária, na realidade, tem uma função acessória para mobilizar recursos necessários para poder atender todas as providências necessárias. E exatamente o que eu disse no começo, que isso, na realidade, é um programa de atendimento de emergência. Tanto que, durante o ano, ou com alguma frequência exigida pelo contrato, a gente tem que fazer alguns simulados. E esses simulados, às vezes, são bastante, digamos, sensacionais, eu diria. A gente pode fazer uma simulação com efeitos bastante, digamos, aparentes, mas, na realidade, quando acontece um acidente, usualmente pouca coisa desse simulado pode ser aproveitada.
porque são situações completamente imprevistas, acidente não marca local para acontecer, e principalmente pelo fato que eu citei com grande empenho. A senhora não sabe de antemão que tipo de acidente que foi ocorrido e que tipo de produto que causou. Porque se nós soubéssemos, por exemplo, com antecipação, que determinado produto iria passar para a rodovia em determinada hora, o nosso pessoal poderia ter prevenção no sentido de eventualmente atender o acidente com mais presteza. Espero que seja isso que você tinha perguntado. Boa tarde, eu queria fazer uma pergunta para o Carlos Coelho. Meu nome é Lidiane, trabalho na área de relacionamento com o usuário da Via 040. Carlos, primeiro eu queria elogiar a iniciativa da Rádio Estrada e eu queria saber se existe um levantamento de custo para implantar a Rádio Estrada. Quantas pessoas trabalham hoje nesse projeto? Você mencionou que são 2 estúdios e uma redação. Como é essa escala, uma vez que ela funciona 24 horas? E se é possível esse investimento se pagar com algum anúncio, um anúncio breve, comercial mesmo, e se o contrato de concessão permite essa receita acessória, se for possível? Claro. Na verdade, o investimento na implantação depende muito do tamanho da rodovia, né? Das dificuldades que nós vamos ter com a topografia da rodovia, enfim. Realmente a gente nós não podemos dar esse valor. Cada estudo é personalizado. Agora, sobre a equipe, nós temos operando na Dutra 17 funcionários que cobrem todos os turnos, isso entre a equipe artística e a equipe técnica. Nós conseguimos, com um número reduzido, atender as 24 horas, 7 dias por semana, enfim. Com relação à publicidade, há sim um desejo da nossa parte que esse serviço de telecomunicações, que não é radiodifusão, nós usamos o modelo de uma FM, muito parecido com uma FM, mas pelo uso específico dele, pela forma com que ele é transmitido dentro da rodovia, ele não é radiodifusão. A radiodifusão é aquela emissora concentrada no centro da cidade e que transmite para toda a cidade. Nós atingimos um cliente específico, usuário da rodovia, e falamos só para ele. Então, nós estamos tentando motivar o Ministério das Comunicações que isso seja definido como um serviço de telecom, como tem o serviço de celular, de TV por assinatura, são serviços de telecom, não é a radiodifusão. E nesse bojo, para se conseguir a sustentabilidade, é que a gente defende também a publicidade específica. Não sei a todas as suas dúvidas. Qual é? Pulei? Ok. Então, senhores, devido ao horário, eu acho que podemos encerrar. Agradeço aos 3 palestrantes, né? Temas realmente interessantes, que mereceria mais perguntas, principalmente mais respostas, né? No caso da última, eu adorei a última resposta que foi dada. Concordo totalmente com a opção de retirar mesmo essa lei.